Então, ao estudo do nosso livro Memória de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, primeira parte, Os Réprobos, capítulo 6, Comunhão com o Alto. Esse é o nosso terceiro encontro. Nós temos trazido esses relatos, né, falando sobre a preparação inicial do transporte, né, desses espíritos daquele ambiente onde eles se encontram, né, naquela instituição, para o centro espírita que havia sido designado para auxiliar nesse trabalho de reequilíbrio desses espíritos através da incorporação, né, onde médiuns estariam ali à disposição. O que nós vimos no nosso último encontro foi mais detalhes dessa preparação, falando em especial dos espíritos mais sábios, mais elevados, né, na colônia, que se juntaram para fazer essa conexão com os planos mais elevados, enviando para esse centro espírita essas irradiações para ajudar a todos aqueles que estavam envolvidos, desde os pacientes, os trabalhadores, os dirigentes, enfim, todos aqueles que participariam daquela atividade, né? Helena, bom dia. Então a gente faz aqui uma breve recapitulação, né, daquilo que eles estavam se preparando. Então, por essa razão, oram e suplicam em harmonioso conjunto, sem que nenhum se considere digno bastante de ser chamado mestre ou chefe dos demais. Só sabem é que devem servir, porque não passam de servos de uma grande corporação, onde a lei é o amor ao próximo, o devotamento às causas generosas, a justiça, a abnegação, o trabalho, o progresso, para a conquista do melhor. Para eles, o verdadeiro chefe, o mestre, é Jesus de Nazaré, e como tal o honram e respeitosamente o invocam sempre que as circunstâncias o requeiram. E como servos, como discípulos e subordinados, desejam praticar ações dignificantes, alcançar méritos a fim de se elevarem no conceito do amado Senhor. Acreditam fervorosamente que o magno instrutor, a quem imploram assistência e proteção, não desatendeu às invocações extraídas dos recônditos mais sensíveis dos seus espíritos. Antes desceu, misericordioso e terno como sempre, não apenas até o santuário hialino, onde só eles penetram, mas também à humilde choça em que se efetua o divino banquete da fraternidade, ao qual também concorreram pobres homens e mulheres ainda encarnados, arrastando-se penosamente através dos cargos das provações para aprendizados redentores. Atesta-o a torrente de luz sideral que a santificou. É que a certeza da presença de Jesus nas reuniões engrandecidas pelas virtudes e dispositivos morais e intelectuais de seus orientadores, quer encarnados, quer desencarnados, proveio do fato de jamais se haverem extinguido da sua audição espiritual as miríficas expressões daquela voz amorosa, inesquecível e sublime, afirmando a promessa imortal. Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Então isso aqui fala exatamente sobre a preparação, né, desses espíritos, desses dirigentes, então, na colônia, falando um pouquinho mais sobre o pensamento, né, a conduta que eles têm, a forma como eles se posicionam diante desse trabalho. Né, Humberto? Como só é acontecer nas reuniões legítimas da iniciação espírita cristã, cujos princípios elevados impõem como base inalienável para o seu adepto a sinistra falange, a autorreforma moral e mental, naquela noite memorável para todos de minha sinistra falange, foi escolhido o tema evangélico a ser estudado e comentado. Como veremos, o ensino era fornecido por Jesus, ali considerado lente magnífico, presidente de honra, cujas lições levantavam no pedestal de tudo o que se desenrolaria. Iniciada foi a leitura do Evangelho, seguindo-se explanação formosa e fecunda do presidente terreno. As parábolas elucidativas, as ações magnânimas
e carinhosas, as promessas inovidáveis mais uma vez enternecem o coração dos aprendizes da escola de Allan Kardec, que circulavam à mesa, repercutindo gratamente pela primeira vez no íntimo de cada um de nós outros o divino convite para a redenção, pois até então não ouviríamos ainda dissertações congêneres. Para as criaturas terrenas ali presentes, tratava-se apenas do irmão presidente a ler e comentar o assunto escolhido, em hora de inspiração radiosa, em que jorros de intuições vivíssimas, cintilantes, cascateavam do alto, revivendo a extensa relação das exemplificações do modelo divino e expressões de sua moral impoluta. Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, invisíveis à quase totalidade dos circunstantes humanos, e particularmente para os desditosos que para ali foram encaminhados a fim de se esclarecerem, havia muito mais que isso. Para estes, são figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula, estranha, singular, terapêutica, que nos ministravam qual medicação celeste a fim de balsamizar nossas desgraças. A palavra, vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras onde se retratavam as imagens mentais daquele que a proferia, e espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluidomagnéticas, apropriadas e fluidos animalizados dos médiuns e assistentes encarnados, é rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível graças a efeitos naturais que as forças mentais conjugadas dos tutelares reunidos no templo, com as dos demais cooperadores em ação, produziam. Intensificavam-se as atividades dos técnicos da vigilância, comissionados para o dedicado labor da captação das ondas onde as imagens mentais se retrataram, da cooperação e estabilidade de sequências, etc., etc. A palavra assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retida por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo, corporificou-se, tornou-se realidade, criada que foi a cena viva do que foi lido e exposto. Então aqui a gente tem uma noção, uma ideia dos detalhes, que acontecem durante essa concentração, porque nós temos ali a leitura dos textos que são trazidos para nós a título de instrução, e a partir desse momento nós temos então um trabalho mental feito entre todos os participantes que acabavam recriando essa realidade a partir das ideias que eram projetadas. Porque o que nós vemos hoje, principalmente aqui nos trabalhos feitos nas nossas instituições, são meramente leituras, em que as pessoas vão ali acompanhando a história sem se darem conta daquilo que começam a projetar, a partir das imagens que são criadas em suas mentes. Já nessa descrição que nós temos, mostra exatamente que entre esses desencarnados, essas imagens se tornam reais. Então, por isso que entre os encarnados apenas tem ali o dirigente que faz a leitura, aqueles que estão participando do trabalho simplesmente ouvem aquilo que está sendo lido, e a título de instrução não traz nenhum tipo de desenvolvimento ou de conteúdo mais aprofundado. Já no plano espiritual nós vemos diferente, porque ali nós temos a mente criando, a mente projetando sem as barreiras da matéria. Então é importante a gente ter essa noção, porque mesmo que nós não consigamos acompanhar exatamente essas projeções, já que a nossa visão aqui do mundo físico não nos permite esse tipo de ampliação dessa visão, é importante a gente saber o que acontece. Porque até mesmo essas instruções que nós recebemos, não é o fato de nós não percebermos que elas não existem. Quando nós começamos a entender aquilo que acontece visto desses bastidores, nós já entendemos que sim, todas essas ideias se tornam reais nesse plano invisível. E como nós fazemos parte também desse plano invisível, embora
né, presos aqui no mundo material, nós temos que ter essa consciência. Inclusive, foi até mesmo essa orientação que foi passada no início da preparação desse trabalho, que foi relatado aqui nesse nosso livro, falando exatamente para que todos os participantes, inclusive, né, aliás, especialmente aqueles pacientes que estavam ali naquele estado de perturbação, foi passado então aqueles pontos, né, principalmente, né, é o estudo que nós estamos fazendo, Bezibu, bom dia. É o estudo que nós estamos fazendo de um livro que foi trazido para nós sobre suicidas, né? Então nós estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. Então, nessa preparação que foi feita inicialmente para esse trabalho, foi trazido para nós então aqueles tópicos. Primeiro, né, foi necessário que eles mantivessem aquela concentração, evitassem qualquer tipo de diálogo, exatamente para poder estimular cada vez mais, né, aquelas lembranças dolorosas, aquela visão desequilibrada, aquele pensamento desequilibrado que eles tinham, né? Então tudo isso foi devidamente orientado entre os desencarnados, exatamente porque isso para eles se tornaria uma realidade. Já no caso dos encarnados, esse tipo de orientação é passado naquela preleção, né, aquele trabalho prévio que é feito para a preparação. Então todos deviam estar em silêncio, todos deviam estar devidamente equilibrados, tanto que foi selecionado aquele grupo, né, de voluntários que estariam capacitados, não apenas em termos de capacidade mediúnica, mas até mesmo de equilíbrio, para poder lidar com esses pensamentos tumultuados que seriam projetados por esses suicidas. Bom dia, Dudu. Então, a preparação é feita entre os encarnados e entre os desencarnados. Só que, como eu falei para vocês, o trabalho entre os encarnados é sempre muito mais difícil, porque esse mundo sutil do pensamento, ele não é percebido por nenhum de nós. Tanto é assim que nós pensamos, que nós criamos as nossas ideias, a nossa imaginação, sem nos darmos conta da repercussão que isso tem em torno de nós, sobre nós e em torno de nós. Já no plano espiritual, isso se tornando uma realidade, fica muito mais fácil, vamos dizer assim, de convencer aqueles que participam, né, desses movimentos das energias, da matéria, dos fluidos no plano espiritual. Então, ao termos o entendimento daquilo que acontece, mesmo que seja na teoria, para nós já é um grande esclarecimento. Então isso é importante porque isso vai nos ajudar, não apenas no nosso mundo íntimo, né, na nossa vida particular, mas, por exemplo, quando nós participamos de uma atividade numa instituição. Vocês se recordam daquela passagem no livro Libertação, de André Luiz, onde nós temos ali André Luiz fazendo uma visita, acompanhando uma jovem que passava por um grave processo de obsessão, que ela queria assistir a uma missa. Então ela foi acompanhada e André Luiz fez o relato exatamente do que ele percebia dessa perspectiva espiritual, de que forma que as pessoas que estavam presentes na igreja, os encarnados, estavam se comportando dentro do campo mental. Então percebia que era uma pessoa ou outra que estava ali concentrada naquele momento de comunhão com o plano espiritual, e os demais que estavam ali estavam presentes apenas fisicamente, porque mentalmente estavam dispersos. Acontece isso nas palestras dos centros espíritas, em que, se nós pudéssemos ver, nós teríamos quem realmente está participando, está em sintonia com aquela mensagem que está sendo transmitida, e quantos estão ali de corpo presente pensando nas preocupações do dia a dia, muitas vezes ali passando por momentos de grande turbulência, não conseguem se concentrar, ou outros simplesmente dispersos, estão ali cumprindo aquele ritual semanal de participar dessas atividades. Quando nós começamos a entrar então nesses trabalhos que são mais delicados, como o caso, por exemplo, de atendimento a espíritos sofredores, a desobsessão, trabalhos mediúnicos como um todo, né? Até mesmo trabalhos de cura. Muitas vezes pessoas entram na fila para receber um passe para um tratamento espiritual, mas ele está ali, não vê a hora de ir embora, ou então chegou atrasado, esbaforido e tudo mais, e simplesmente não consegue assimilar aquilo que é passado dentro desse campo mental. Então nós vimos aqui que nessa orientação que é passada, é importante a gente perceber aquilo que acontece, né, nos bastidores do trabalho, para que a gente também se coloque de uma forma proveitosa e produtiva diante dessas oportunidades que surgem para que nós participemos, né, de uma forma mais ativa.
Então, muito bem, então falando sobre tudo aquilo para nós seguimos aqui. De nossas arquibancadas, né, nós lembramos aqui daquela estrutura fluídica que foi criada nessa instituição, onde estariam então esses espíritos, né, esse grupo. Lembrando que nós temos ali 2 grupos que foram apresentados, daqueles suicidas que receberiam assistência, que estavam num caso muito mais grave, exatamente porque o trabalho foi organizado para ajudá-los especificamente, e aquele segundo grupo de suicidas também mais equilibrados, que estavam ali acompanhando aquilo que estava sendo passado, ou seja, eles eram apenas observadores, aprendizes daquilo que seria apresentado. Então, dizia aqui para nós Camilo Castelo Branco: de nossas arquibancadas, rodeado de lanceiros, quais prisioneiros do pecado que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas, em movimentações na faixa flamejante que do alto descia, iluminando a mesa e o recinto. Então eles falam exatamente daquela visão dos fluidos se mobilizando a partir da concentração elevada em torno desses ensinamentos. Então a gente lembra que muitos médiuns que participam dessas reuniões falam sobre fluidos que caem como gotas de chuva, mostram aquela movimentação luminosa que existe, né, desses fluidos quando há essa grande concentração. Aqui no caso os próprios espíritos estão relatando. Então obviamente é visto com muito mais intensidade. Há aqueles casos que a gente lembra, como Chico Xavier relatava, de inclusive materialização desses fluidos, né? Cheiro de perfume, cheiro de álcool, por exemplo, de éter, quando é um tratamento hospitalar, né? Quando é um tratamento médico feito pelos espíritos. Então há a materialização. Então eles percebem o cheiro, muitas vezes conseguem, quando existe um fenômeno de materialização também, é visto luzes dentro de sessões, né, que inclusive isso impressiona bastante. Para alguns médiuns que têm essa capacidade da vidência, percebe isso também quando acontece nessas reuniões, e aqui nós estamos vendo os próprios espíritos falando, sem nenhum tipo de interferência da matéria, né, Lorde? Bom dia. E continua: se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem que se desenhava, tal como cada um se habituara a imaginá-lo no âmago do pensamento desde a infância. Aqui é interessante também mais um comentário, que quando se falava sobre os ensinamentos de Jesus, e começava a falar também sobre as atividades que ele realizava, começava-se então a projetar na mente de cada um a própria imagem e as cenas de acordo com aquilo que cada um tinha, em termos de, vamos dizer assim, de elementos da sua imaginação. Seria mais ou menos quando nós estudamos, e voltaremos a estudar em breve, também o Livro dos Espíritos, na primeira questão, quando Kardec pergunta: que é Deus? E ele responde, né, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós comentamos exatamente, né, qual a imagem que cada indivíduo tem a respeito de Deus, por exemplo, de acordo com a crença que cada um tem. Alguns o veem como uma grande luz nas profundezas do universo, outros o veem como um rosto formado de nuvens, outro aquele velhinho barbudo com aquela roupa branca. Então cada um vai criando a sua própria imagem. Inclusive essa mesma atividade foi feita com crianças, né, o que foi muito curioso, cada criança desenhando Deus a partir das suas crenças, a partir da educação que recebeu. Enquanto que nós conversamos, né, para muitos Deus é a ciência. E quando você pergunta como é que você vê Deus, ele escreve uma fórmula física. O que não deixa de ser, porque a gente fala sobre a inteligência primária. De que forma que essa inteligência se manifesta na mente de cada um? Essa causa primeira de tudo. Então cada um vai tendo ali a sua própria imagem. E no caso, por exemplo, de Jesus é curioso também, porque cada um vai tendo a sua própria imagem, de acordo com um quadro que viu, um filme que assistiu, um desenho que conseguiu realizar, enfim, uma descrição que foi transmitida, né? Então, o curioso dessa produção mental coletiva, mas ao mesmo tempo bastante individual, bastante subjetiva, né? A partir do ponto de vista de cada um. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos, bom dia, abraço,
seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores. Além, o víamos tal como o texto evangélico descrevia, bondoso e amorável, distribuindo fragrâncias de seu manancial de amor e das virtudes deíficas de que era excelso relicário. Aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos, como os próprios crentes de sua doutrina de luz, e aos seus próprios apóstolos, enquanto o presidente, que não enxergava com olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam lhe comoverem a sensibilidade. Ia repetindo e comentando as encantadoras, inesquecíveis asserções de tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos, tantos corações sequiosos tendes alterado, tantas e tão angustiosas incertezas hão transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. E aqui uma citação citações trazidas do próprio Evangelho. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E depois aqui uma outra citação também. Aliás, várias citações nós temos aqui. Bom dia, Tico Teco. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. E depois, bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma sua cruz e segue-me. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas não estão esquecidas. Eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Então aqui várias citações de passagens do Evangelho, obviamente que nós vimos aqui pelo conteúdo, direcionado exatamente para aqueles espíritos que inicialmente, por terem escolhido esse caminho do suicídio, acabaram se condenando, né? Porque nós vemos assim que muitas das grandes dificuldades que se tem no plano espiritual é convencer esses próprios espíritos sofredores de que eles podem se regenerar.
né? Enquanto nós vemos o contrário, que quando eles se colocam, principalmente nessa condição de suicida, alimentados, né, por aquela crença de que o suicídio é um pecado mortal e haverá uma condenação por toda a eternidade, e o próprio sofrimento que eles vivem dentro desse campo mental, e também, né, dentro das influências que eles sofrem, né, no campo perispiritual, eles acabam se condenando. Então, dizer para eles que eles podem ser perdoados, que eles serão perdoados por aquilo que fez, né, dentro de suas linhas de pensamento, linha de crenças, e também que eles devem se auto-perdoar, exatamente para fazer esse trabalho de reconstrução e de regeneração, é algo muito difícil. Tanto que nós vemos naquela dinâmica que acontece no plano espiritual, que o principal trabalho realizado pelos espíritos, que tem contato com esses espíritos sofredores, é convencê-los de que eles podem melhorar. Essa é a parte mais difícil, mais trabalhosa, porque por mais que eles ajam dentro do campo do magnetismo, dentro do campo fluídico, para poder fazer aquele trabalho junto, né, ao corpo perispiritual que eles detêm, fazer com que eles mudem de ideia é mais difícil. Isso acontece, inclusive, né, nós já vimos sobre esse tema, aqui mesmo nos hospitais do mundo físico. Num hospital, por exemplo, psiquiátrico, ou lidar com pacientes que trazem psicopatologias, transtornos emocionais, convencer essas pessoas de que elas podem se transformar é a parte mais complicada, é a parte mais difícil. Porque não tem nenhum remédio que possa fazer com que as pessoas mudem de ideia, com que as pessoas tenham um pensamento diferente. O remédio atua dentro do corpo físico, mas no campo mental é realmente uma questão, né, de psicoterapia. E como nós vimos no plano espiritual, então, é um trabalho muito intenso, principalmente com esses recém-desencarnados nessa condição de sofrimento. No caso dos suicidas, então, nós podemos potencializar esse trabalho, né, exponencialmente, com muito maior intensidade, porque eles já chegam transtornados, trazendo aquela bagagem que tinham, aquela bagagem emocional, aqueles transtornos que acabaram levando-os a essa condição do suicídio. Depois chegam no plano espiritual trazendo as sequelas da lesão que provocavam. E depois as crenças que acabam fazendo com que eles se veem como condenados eternamente. Então imagina assim o trabalho que é feito dentro desse campo mental. Então aqui essas mensagens, pelo que nós vimos no conteúdo, é exatamente falando sobre a ideia de que são ovelhas, né, nesse sentido evangélico, ovelhas que se perderam, mas que serão resgatadas. Então isso faz com que eles próprios comecem a modificar os seus pensamentos a respeito de suas próprias condições. Então eu sempre comento com vocês que nós não fazemos ideia da intensidade desse trabalho com esses psicólogos espirituais. Até porque a ideia da psicologia que nós temos é algo muito terreno. Mas a psicologia é algo que trabalha a mente. E a mente, quando nós começamos a ter uma compreensão sobre o mundo espiritual, a mente é algo que pertence ao espírito, não importa se ele está encarnado ou desencarnado. Então dá para perceber assim como é essa questão da conversa, do esclarecimento, do convencimento, para que eles possam se modificar. A Cindizinha colocou, né, ontem eu estava relendo Deficiente Mental porque fui um, e no espírito que usou drogas e cometeu suicídio depois, quando tomou consciência no plano espiritual, pensou, tive um corpo perfeito e não valorizei, não mereço outro. Esse é o tipo de situação que a gente vê. Os próprios suicidas falam, não, eu não mereço perdão, eu devo sofrer por toda a eternidade. Cada vez que eles vão alimentando esse pensamento, eles vão, na verdade, entrando em sintonia com faixas vibratórias inferiores, fazendo com que isso se torne muito mais poderoso sobre eles. Então, eles já se acham não merecedores dessas novas oportunidades. E aí, então, nessa vibração, eles acabam ficando cada vez mais angustiados. É como se nós pegássemos uma pessoa que tem uma depressão profunda, e aí então ela vai num consultório médico e ela encontra uma outra pessoa com depressão. E eles começam a conversar sobre depressão. Em vez de eles se ajudarem, né, falando assim, nós vamos conseguir e tudo mais, cada um começa a contar a sua desgraça. Ah, mas você não sabe como eu estava. O outro vai dizer assim, não sabe você como eu estava. Então começa, como a gente sempre brinca, né, que desfiar aquele rosário de sofrimentos, cada um contando a sua desgraça para ver quem está pior. E no fim das contas os dois acabam se afundando.
Então nós temos exatamente isso, o espírito não se vê merecedor. Entrando em sintonia com outros pensamentos, ele acaba se colocando numa condição pior ainda. Né? Então é exatamente isso. Fazer com que ele modifique seu pensamento para merecer uma nova oportunidade. Então essas mensagens evangélicas que foram lidas aqui então, retomando o nosso texto, têm exatamente esse objetivo. De fazer com que eles se vejam como merecedores, tenham esperança, que já é o início. Por mais que eles tentem, né? Porque esse trabalho que está sendo realizado aqui, que nós vemos, é um trabalho de choque. E aquele trabalho extremo de fazer com que os espíritos, esses desencarnados, tenham contato com o mundo material através desse choque anímico, pela incorporação nesse trabalho mediúnico, exatamente para que eles possam despertar. Porque esses, nessa condição mais grave, estavam exatamente assim, deformados, desequilibrados, semiconscientes, porque o seu estado era tão grave que o jeito de despertá-los é exatamente colocá-los em contato com os encarnados, com esse fluido animalizado que nós aqui podemos oferecer. E nesse caso, né, os médiuns, não apenas o fluido que vai ser oferecido, mas também a própria qualidade desse fluido. Por isso a necessidade de médiuns extremamente preparados, médiuns equilibrados, que tem ali já que vão oferecer aquele fluido com, vamos dizer assim, com um propósito medicamentoso, para fazer com que eles sejam beneficiados, esses espíritos, né? Então, feita essa leitura, né, esse trabalho inicial de preparação, né, com essas vibrações e tudo mais, vamos aqui então para a continuidade. Era um desfilar empolgante de cenas, das quais o Consolador amável destacava-se irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Então, exatamente o que nós vimos, aqueles que conseguiam ouvir e assimilar essa ideia, já começavam a modificar o seu pensamento. Então, aquela mensagem otimista já fazia com que eles se sentissem também, né, otimistas com relação ao próprio destino, né, aqueles pelo menos que tinham condições de perceber. Já os outros que estavam naquela condição de maior desequilíbrio seriam beneficiados no mínimo com as vibrações que foram criadas no ambiente. E por toda aquela energia que foi emitida, né, para aquele trabalho concentrado naquela instituição para beneficiar esses pacientes. Silêncio religioso presidia as arquibancadas. Frêmito de emoções desconhecidas ascendia nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos, atribulados e tristes, uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Suspensos pelos interesses do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos, criados momentaneamente para nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo os desgraçados, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas, ainda mais doces, do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía eternamente, com entonações que repercutiam até ao âmago dos nossos espíritos, sequiosos de consolo, como imprimindo em seus refolhos para sempre a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então, sentimos que pela primeira vez, desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. De súbito, brado angustioso, de suprema desesperação, feriu a majestade do religioso silêncio que abençoava o cenáculo. Um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos retalhados, durante o cativeiro no Vale Sinistro, por conservarem no corpo astral as trágicas sombras do esfacelamento do envoltório carnal sobre as rodas dos pesados veículos de ferro, e cujo estado de incompreensão e sofrimento muito grave exigira o concurso humano a fim de ser suavizado, esperando receber também alívio dos feros padecimentos que os exasperavam,
arrojou-se de joelho ao solo e suplicou por entre lágrimas tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teriam feito os desgraçados em presença do meigo rabi da Galileia. Antes da gente colocar a citação dele, falava exatamente, como Dona Ivone já tinha comentado em obras anteriores, que os casos mais graves de suicídio eram exatamente aqueles que cometiam esse ato se jogando nos trilhos dos trens. Isso porque o efeito sobre o corpo físico era realmente destroçante, Então, destruía o corpo físico, repercutia no perispírito e o espírito sentia tudo isso. E os demais casos eram situações mais locais. Por exemplo, no caso do Camilo, que acabou desencarnando devido a um tiro no ouvido, era mais localizado na sua cabeça, toda a estrutura que foi lesionada. Para aqueles que se envenenavam, era mais o trato digestivo, para quem se afogava, era respiratório. Agora, para quem se jogava na frente de um trem, e o corpo era simplesmente retalhado, era o corpo inteiro como um todo. Então, por isso que ela comentava que esse era um dos casos mais graves, em que os espíritos ficavam em maior grau de desequilíbrio, e que o sofrimento era muito mais intenso do que os demais, embora todos fossem muito graves. Então, aqui nesse caso, esse espírito em especial, e como Camilo colocou para nós também, a situação era tão, a imagem era tão perturbadora que acabou sendo difícil trazer para nós uma descrição exatamente de como estava esse espírito, qual era, vamos dizer assim, a sua aparência, a partir das marcas no seu perispírito. Mas certamente a gente pode imaginar, vendo um corpo físico. Não sei se alguém já teve a oportunidade de presenciar uma cena tão triste como essa, eu nunca tive, mas imaginar alguém que foi retalhado pelas rodas de um trem, como fica o corpo físico, dá para a gente projetar de como fica o perispírito também. Ou a mesma coisa acontece quando nós vemos acidentes aeronáuticos hoje na atualidade, lembrando que quando a gente fala sobre os trens daquela época, que eram novidades, então era assim a forma mais violenta que se tinha naquela época, Hoje a gente tem edifícios que são muito altos, temos ali aparelhos, temos carros de pessoas que cometem suicídio dirigindo carros, as pessoas classificam isso como dormiu ao volante, ou ele perdeu o controle do carro, mas muitas vezes o indivíduo comete suicídio, dando a impressão de que foi um acidente automobilístico. Então, nesse caso, era o mais grave que se tinha naquela época, mas a gente pode imaginar como isso foi grave e também doloroso para o próprio espírito. O Brás colocou, dizem que pessoas epiléticas quase sempre suicidaram por afogamento. É aquela coisa, Brás, não se pode generalizar, mas a gente tem nas descrições trazidas, ou nas instruções trazidas pelos espíritos, através do Chico, que faz exatamente isso. Problemas gástricos podem estar relacionados com suicídios através de envenenamento, pessoas que trazem problemas motores, pessoas que trazem problemas respiratórios, neurológicos, Então, pode ser uma patologia que tem o objetivo de limitar a pessoa, para evitar equívocos e comportamentos do passado, como pode ter sequelas de suicídio. Então, quando a gente acaba... já vi isso, já li também alguns textos, de pessoas que afirmam quase que categoricamente que quem fez isso, quem tem tal coisa, fez aquilo tudo. Isso é muito grave de dizer, porque traz muito mais perturbação do que esclarecimento. Então pode estar relacionado para esses casos, porque a gente vai perceber não apenas a sequela física, mas também o estado psíquico, o estado emocional, que também vai reforçar essa ideia, essa teoria. Então, falando de causa e efeito, a gente acaba relacionando uma coisa com a outra, mas é sempre importante ter muita cautela nesse ponto. Mas a gente lembra sempre que, de um modo geral, a gente pode encontrar situações que estão relacionadas. O Tic-Tac colocou, tudo conta, tudo é contabilizado, sim, sem dúvida nenhuma, acaba ficando registrado e vai agravando cada vez mais a situação desses espíritos. Então esse espírito aqui que nós vimos, que exatamente esse suicida, nessa condição tão grave, se jogou então de joelhos no chão,
né, e começou a fazer a sua súplica. E aqui tem a citação para nós. Ele disse: Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor, e quero a vossa misericórdia. Não posso mais, não posso mais. Enlouqueci no sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré, a mim também por piedade. Há um sinal de Alceste e Romeu, que eram os dois assistentes do grupo, os bondosos enfermeiros ampararam, conduzindo ao médium, uma senhora ainda jovem, delicada de talhe e de feições, e que na véspera se comprometera ao magno desempenho, quando as investigações dos obreiros do Instituto para conseguirem a reunião. 2 médicos responsáveis pelo espírito em questão acompanharam-no estabelecendo sua ligação com o precioso veículo, e também a este dispensando a mais desvelada assistência a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. A cena, então, atingiu a culminância mais patética e, ao mesmo tempo, mais sublime que imaginar-se possa. Aqui, antes da gente continuar, né, lembrando que nós temos relatos de grupos mediúnicos que trabalham com suicidas. Alguns casos, por exemplo, já cheguei a comentar com vocês, a gente só traz aqui uma ilustração de um espírito que tinha cometido suicídio exatamente nessa condição, de ter se lançado na frente do trem e tudo mais. E aí então ele se manifestou a primeira vez, o seu estado era tão grave que ele não conseguia sequer expressar uma única palavra. E aí então, depois de várias reuniões, ele começou então a se comunicar através de batidas na mesa, porque ele só conseguia mexer as mãos. Depois ele foi em outras reuniões, ele foi tendo mais mobilidade, até que ele começou a se comunicar através da fala. Aí sim ele começou, da psicofonia, a contar um pouco da sua história. Então foi um trabalho gradual, para que através desse contato com o médium, do fluido do médium, ele começasse a se restabelecer. Porque a sua condição é realmente deplorável. E como o próprio Camilo também colocou para nós, aqui em cima, um pouco mais acima nos capítulos anteriores, nós tivemos ali espíritos que ficavam reclusos, fora do contato com outros suicidas, tamanho grau de gravidade em que eles se encontravam. Só a aparência deles, e depois somado também a seu estado psíquico, traria um agravamento para todos os demais suicidas. Então nós estamos vendo aqui situações extremamente graves que para nós aqui encarnados, nós nem fazemos ideia, né, da realidade dessa situação. A Cindizinha colocou, me perguntaram ontem, né, se uma deficiência física é resultado de um desequilíbrio mental e emocional que reflete no corpo físico ou consequência de um mal feito, expiação. É tudo muito relativo, Cindizinha. A gente lembra que quando se fala sobre um indivíduo que apresenta que traz uma deficiência física, pode ser questão de opção que ele faça para limitar suas próprias tendências inferiores, pode ser uma sequela que ele traga devido a um desequilíbrio que ele tenha, pode ser uma imposição que é feita como uma expiação que ele deva cumprir. Então, mais uma vez, assim, não podemos generalizar. Tudo vai depender, o que nós vamos encontrar é exatamente da forma como aquele espírito reage a essa experiência. Como foi colocado, né, pelo Altivo Panfiro, né, aquele que foi presidente do Centro Espírita Leão Denis no Rio de Janeiro, e na verdade quem falou sobre isso foi o Dr. Herman. Ele dizia o seguinte, que provas e expiações, que a gente sempre lembra, né? O espírito que passa por uma prova que é colocada para ele, muitas vezes ele se apresenta de uma forma mais rebelde. Já o espírito que passa por uma expiação, que ele já compreendeu a sua situação, seguindo aquele passo, né? Que primeiro ele passa pelo arrependimento, depois a expiação e a reparação. Então o espírito que passa pela expiação, ele já traz o arrependimento. Aquele que vem pela prova, muitas vezes é uma imposição que é feita para ele. E aí então ele se apresenta de uma forma mais rebelde. Então, se nós vamos, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos a ACD, né? Associação de Assistência a Criança Deficiente, né? Ou nós temos ali também o Luci Montoro, que é um outro centro de reabilitação em São Paulo. E aí, então nós vamos lá e nós vamos encontrar pessoas com semelhanças em limitações.
desde lesões medulares, ou deformidades, ou paralisia cerebral, e dentre outros tantas situações. E aí então nós começamos a olhar, aí nós pensamos assim, quem é quem ali na história? É através exatamente do entendimento que nós vamos ter, né, na conversa, no conhecendo a pessoa, na forma como ela lida com tudo aquilo, que a gente vai perceber se existe uma aceitação ou não. A partir dessa aceitação ou não, a gente vê o próprio estado do espírito. Que nós temos pessoas que muitas vezes ficaram nessa condição de limitação exatamente porque abusaram das situações. Ou a pessoa ficou embriagada e de repente dirigindo um carro ficou paraplégica, tetraplégica, ou teve uma lesão cerebral. Outros que acabaram se expondo a situações graves, outros que desenvolveram patologias. Então nós temos ali várias causas aqui do mundo físico, várias causas no plano espiritual e a forma como cada um lida com isso. Então, pode ser? Sim, pode ser. Agora, nós não sabemos. Nós não sabemos nem as nossas próprias histórias. Né? Porque a pessoa pensa assim, né? Acha que o mais grave é uma pessoa que traga uma deficiência. Mas muitas vezes ela não sabe porque nasceu naquela família. Por que ela casou com aquela pessoa, por que ela teve aqueles filhos, porque ela vive aquele problema na vida pessoal e emocional dela. Ela só acha que os grandes problemas estão naquilo que, né, aquilo que pode ser visível. Né? Então, nossa, o indivíduo nasceu e teve um câncer. Tá, mas você casou com aquele cara. Como é que é seu casamento com ele? Ah, meu casamento é uma tristeza. E você acha que o problema é quem está com câncer? Então a gente vê assim que os problemas e as situações que nós vamos classificando como problemas surgem nas mais variadas áreas da nossa vida pessoal. Alguns se manifestam fisicamente, outros em relacionamento, outros socialmente. Enquanto a gente pensa em alguém que tem uma deficiência, tem outro que mora na rua. Então por que o outro tem deficiência? Mas a pergunta também seria, mas por que o outro mora na rua? Trazendo mais uma vez aquele tema que nós vimos, né, na Cracolândia aqui em São Paulo. Por que aquelas pessoas estão na Cracolândia como dependentes químicos? Dependentes químicos, né? Por que elas vivem essa situação? Então, tudo aquilo que nós vemos que provoca algum tipo de sofrimento teve uma causa. A forma como a pessoa lida com isso pode agravar essa causa ou pode resolver esse problema se for uma expiação bem trabalhada. Deixa eu ver aqui. A Miriam colocou lá em cima, né, pode ser uma prova para a família. São muitas as opções, inclusive a própria família muitas vezes está comprometida com essa situação. Então temos ali vários e vários casos, né, de suicídio, por exemplo. Nós vimos aqui nas histórias trazidas pelo Camilo, que nós temos ali suicidas, que ele cometeu suicídio exatamente por falta de uma compreensão da família, por uma pressão da família. Tivemos um desses colegas dele, né, que até mesmo foi o Belamino, né, que é o nome do personagem, que ele acabou visitando a família, encontrou toda aquela reviravolta que teve, né, ele acabou optando pelo suicídio exatamente porque teve um fracasso financeiro e foi depois acusado pela família. Ele não suportou essa humilhação. Então, nesse caso, a próxima reencarnação, ele vai ter certamente as sequelas para cumprir e naturalmente vai ter essa família por perto, já que ela também foi corresponsável de alguma forma por esse ato. Então a gente vai percebendo que as coisas vão é uma teia que vai se costurando, e a partir disso ela vai trazendo as consequências individuais, coletivas e tudo mais. Continuando então, pessoal, vamos lá. Vamos falar agora aqui da aproximação, né, que agora vai começar o trabalho efetivamente. Por enquanto a gente tinha visto somente a preparação, somente não, né? Já é um trabalho extremamente importante, que foi esse trabalho de evangelização na introdução dos trabalhos. Aí então esse espírito se manifestou com esse grau de desequilíbrio e ele foi conduzido então junto a essa médium, a essa jovem senhora que foi descrita para nós aqui. Apossando-se de um aparelho carnal que piedosamente por momentos lhe emprestavam, no intuito cristão de beneficiá-lo, por ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu em toda a sua plenitude a tragédia que havia longos anos vinha experimentando o seu viver nas trevas do martírio inconcebível, pois tinha agora, ao seu dispor, outros órgãos materiais nos quais suas vibrações
ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora passado. Gritos lancinantes, estertores macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava, refletiu ele sobre a médium, que traduziu tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía, para os circunstantes encarnados ali presentes, a assombrosa calamidade que o túmulo encobria. Então aqui, quando ele teve contato com a médium, é como se ele tivesse um novo corpo. Essa foi a impressão que ele tinha. E nesse novo corpo ele transferia exatamente as lesões que ele carregava. Então é como se ele estivesse sentindo novamente aquilo que o próprio corpo gerava. Enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se convertera em desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sob as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver por toda parte o mal que existia em si mesmo, chaga que lhe violentara a consciência, arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo que via, cheio de horror, eternamente disperso sobre os trilhos, presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costuma registrar. Aqui fala sobre o espírito, então, revivendo as mesmas situações. Então, se o ato por si só já foi algo bastante doloroso, ele reviver isso constantemente na sua mente é algo pior. Então, ele tendo contato com o corpo físico, embora esse choque inicial seja bastante doloroso, provocando todo aquele terror inicial, ele gradualmente, porque esse não é um trabalho feito numa única sessão, é um trabalho que vai se desenrolando por etapas. E então ele vai gradualmente reconstituindo com o próprio corpo. É como se cada sessão, em cada encontro, ele vai juntando as partes que foram dilaceradas. E as cicatrizes então vão se juntando. Vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo, a estampar a realização da assertiva severa do Evangelho, e sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangereis os dentes. A infortunada ovelha desgarrada, que desdenhara ouvir as advertências do prudente e sábio pastor da Galileia, ia novamente arrepanhando papéis, livros e lápis que se achavam dispostos sobre a mesa, à disposição dos psicógrafos, e neles julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas, ossos triturados, carnes sangrentas, o coração, o cérebro, reduzidos a montículos repugnantes, mostrava-os chorando compulsivamente ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno, já que tão bem o conhecia, para remediar-lhe a alucinadora situação de se sentir assim despedaçado e reconhecer-se e sentir-se vivo. Nervoso, irrequieto, excitadíssimo, o dantesco prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio gargalhava e chorava ao mesmo tempo, suplicava e gemia, extorcia-se e ululava, expunha, sufocado em lágrimas, afogueadas pelo martírio, o drama incomensurável que para si mesmo criara com o suicídio, o remorso inconsolável de preferir a descrença em que vivera e morrera à conformidade conselheira e prudente, frente às penas da adversidade, pois reconhecia agora, tardiamente, que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais, comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo um espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que as não tenha experimentado. Aqui a gente lembra o que já foi dito anteriormente por Camilo, que somente um suicida é capaz de compreender as dores de um outro suicida.
E aqui é colocado para nós, somente um suicida que passou por aquela experiência é capaz de descrever o que aquele espírito que também passou por ela pode descrever, pode sentir. Então é exatamente ali que a gente vê, por mais que a gente procure tentar entender exatamente o que o espírito sofre, é algo realmente indescritível. Comovido, a personagem principal da mesa, o presidente, a quem tutelares invisíveis amorosamente inspiram, fala-lhe piedosamente, consola-o, apontando a luz sacrossanta do Evangelho do Mestre Divino, do Mestre Divino, como um recurso supremo e único capaz de socorrê-lo, afiançando-lhe ainda com sua palavra de honra, a qual não tem dúvidas em empenhar, tal a certeza do que afirma, a intervenção do médico celeste, que proporcionará alívio imediato aos estranhos males que o afligem. Eleva então uma prece singela e amorosa, depois de convidar todos os corações presentes a galgar com ele o espaço infinito, infindo em busca do seio amorável de Jesus, para a súplica de mercês imediatas para o desgraçado que precisa serenidade, a fim de expungir da mente a visão macabra com que os próprios delitos lhe fustigam a alma e a continuação da vida, as quais pretendeu aniquilar com a deserção pelos atalhos do suicídio. Acompanhando-no de boa mente, todos quantos se interessam pelo infeliz alucinado, encarnados que compõem a mesa, desencarnados que realizam a magnificência da sessão, isto é, os instrutores, vigilantes, assistentes, guias da casa, lanceiros e até nós outros, os delinquentes mais serenos, profundamente comovidos. Oram ainda os diretores da nossa colônia, que, do segredo do templo, assistem quanto se desenrola entre nós, oram Teócrito e seus adjuntos, os quais do hospital, igualmente assistem aos trabalhos através dos possantes aparelhos que conhecemos ou simplesmente servindo-se da dupla vista, que dificilmente assonam. E assim docemente harmonizada e fortalecida ao impulso vigoroso dos pensamentos homogêneos de tantos corações fraternalmente unidos sobre o ósculo sublime da caridade, no que pode ela encerrar o de mais belo e desinteressado, a prece ilibada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz resplandecente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou fecundada pelo amplexo de sua divina misericórdia. Cada pensamento que se unifica aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração, que subia à procura do Pai Altíssimo em favor do infeliz ferreteado pelo suicídio, que precisou do concurso humano para se adaptar ao além-túmulo, são vozes a lhe segredarem esperanças, são bálsamos fecundos e inestimáveis a gotejarem tréguas, vislumbres de bonanças nas cruentas tempestades que sacodem seu espírito e ergastulado na desgraça. Após a prece, seguiu-se silêncio impressionante, como só existiria sobre a terra outrora durante a prática dos mistérios nos santuários antigos, dos antigos templos de ciências orientais. Todos concentrados, apenas a médium se estorcia e chorava, traduzindo o assombro da entidade comunicante. Pouco a pouco, sem que uma única palavra tornasse a ser proferida, e enquanto apenas as forças mentais de desencarnados conjugadas com as de encarnado morejavam, efetivou-se a divina intervenção. E não desdenharemos descrevê-la, digno que é seu transcendentalismo da nossa apreciação. As vibrações mentais dos assistentes encarnados, e particularmente da médium, cuja saúde físico-material, físico-astral, moral e mental encontrava-se em condições satisfatórias, pois que fora anteriormente examinada pelos provedores do importante certame espiritual, reagiam contra as do comunicante, que viciadas, enfermas,
positivamente descontroladas investiam violentamente sobre aquelas, como ondas revoltas de imensa torrente que se despejasse abruptamente no seio esmeraldino do oceano, formoso e sobranceio, refletindo os esplendores do firmamento ensolarado. Estabeleceu-se, assim, luta árdua na realização de sublime operação psíquica, uma vez que influenciações saudáveis, fluidos magnéticos mesclados de essências espirituais, aconselháveis no caso, fornecidos pela médium e pelos guias assistentes, deveriam impor-se e domar as emitidas pela entidade sofredora, incapaz de algo produzir distante do inferior. Aqui, antes da gente continuar, dá para a gente perceber então que o trabalho era exatamente esse, fazer com que o espírito, com todo o seu desequilíbrio e desarmonia, tivesse contato com a médium, e aí nós tínhamos então dois caminhos. Ou o espírito provocava um grande desequilíbrio sobre ela, ou ela domava esse desequilíbrio da parte dele. Aqui nesse caso, o sucesso então já era garantido e certo, porque a médium por si só já trazia essa estrutura física, perispiritual, moral e mental já equilibrada, somada pela corrente de vibrações e pensamentos que vinham dar o apoio a ela, não apenas daqueles que estavam presentes ali, assistindo diretamente o caso, mas também daqueles que estavam na colônia emitindo essas vibrações. Então, certamente, havia ali uma força equilibrada muito mais potente do que aquela em desequilíbrio. Agora, o que nós vemos também, uma situação em que esse sucesso não acontece, não é garantido, é quando nós vemos nos casos de graves obsessões. Porque o que nós temos ali? Quando Kardec fala sobre a obsessão lá no livro A Gênese, ele descreve como sendo a ação intensa e contínua de um espírito sobre o encarnado, envolvendo com seus fluidos e tudo mais. Então nós temos ali uma transferência de pensamentos e vibrações. Nesse caso da obsessão, quando ela afeta aquele que é a vítima da obsessão, existe exatamente essa força moral de um sobre o outro. Nesse caso, uma força moral inferior, ou seria uma força imoral, mas seria moral inferior, sobre aquele que é a vítima. Se por acaso nós temos ali o trabalho de obsessão, de desobsessão, como Kardec coloca também, inclusive mesmo lá no livro A Gênese, ele diz que o tratamento é assim: se você tem uma força física, é necessário impor uma força física. Para uma força moral, há a necessidade de uma força moral. Aqui nós vemos então dois tipos de força: uma força fluídico-magnética, que é exatamente a recomposição do perispírito do espírito, e também moral, porque o espírito traz em seu pensamento as imagens, as cenas do seu suicídio, todo o seu sofrimento, que também vai se impor sobre a médium. Aí nesse caso nós temos então essa luta de energias e pensamentos, uma batendo contra a outra. Imagina assim, a gente pode colocar isso como sendo uma luta, mas a gente pode imaginar uma real tempestade. E aquela tempestade com ondas batendo no rochedo, com extrema violência, para ver quem que ganha. Então, nesse caso, nós temos uma força muito mais potente vinda da parte dos espíritos trabalhadores e da médium. Dos trabalhadores em todas as esferas, inclusive daquelas mais elevadas que nós sequer compreendemos. Que no caso, por exemplo, os pensamentos foram dirigidos através da prece a Jesus e depois voltou com todas essas vibrações. Então nós imaginamos todos os graus ali, todas as esferas, nessa hierarquia, desde o mais alto até chegar nessa médium, a favor da recuperação dele. Então assim, é algo que a gente não consegue nem imaginar. Tamanha a potência e intensidade desse embate. Continuando, para a gente poder ter um pouco mais de descrição aqui também. A corrente poderosa, pouco a pouco, apresentou os frutos salutares que era de esperar, dominando suavemente as vibrações nefastas do suicida, depois de passar pelo áureo veículo mediúnico, o qual, materializando-a, adaptando-a em afinidades com o paciente, tornava-a assimilável por este, cujo envoltório astral fortemente se ressentia das impressões animalizadas deixadas pelo corpo carnal que se extinguia sob a pedra do sepulcro,
né? Ou seja, ele continuava ainda sentindo o efeito do corpo físico, dada a ligação, né, a intensidade daquela ligação fluídico-magnética que ele tinha, como o Dr. Donivani diz, das repercussões magnéticas que tinha do corpo físico, do seu próprio corpo físico, sobre ele. Então, nesse caso, nesse contato, havia necessidade de romper essa conexão, para que ele começasse então a se reharmonizar. Eram como se compressas anestesiantes que se aplicassem na organização fluídica do penitente, suavizando-lhe a verdadeira, suavizando-lhe o efervescer das múltiplas excitações, a fim de torná-la em condições de suportar a verdadeira terapêutica requisitada pelo melindroso caso. Era como sedativo divino que piedosamente gotejasse, sedativo divino que piedosamente gotejasse virtudes hialinas sobre suas chagas anímicas, através do filtro humano, representado pelo magnetismo mediúnico, sem o qual o infeliz não assimilaria, de forma alguma, nenhum benefício que se lhe desejasse aplicar. Tá? Vai com Deus, dona, bom dia. E era como transfusão de sangue em moribundo que voltasse à vida após ter se encontrado às bordas do túmulo. Infiltração de essências preciosas que a médium recebia do alto ou dos mentores presentes em abundância, transmitindo em seguida ao padecente. Lentamente, a médium se aquietou, porque o desgraçado retalhado se acalmara. Já não via os reflexos mentais do ato temerário, o que equivale a adiantar que desaparecera a satânica visão dos fragmentos do próprio corpo que em vão tentara recolher para recompor. Aqui essa passagem da recomposição é interessante a gente lembrar que um pouco mais acima, quando o espírito teve contato, ele começou então, lembra que sobre a mesa, na preparação desse trabalho, foram colocados então lápis, canetas, papéis, para o caso de psicografias. Então o espírito, no momento em que ele entrou em contato com a médium, ele começou rapidamente a recolher esse material, como se fosse recolher partes do próprio corpo. Isso então que Camilo descreveu um pouco acima do que foi percebido desse paciente. Como se ele estivesse pegando as próprias vísceras que estivessem espalhadas sobre a mesa. Olha que cena terrível isso. Aqui então ele já começa exatamente a fazer isso. O que equivale a adiantar que desaparecer a satânica visão dos fragmentos do próprio corpo, que em vão tentara recolher para recompor. Grata sensação de alívio perpassava suas fibras perispirituais doloridas pelos amargores longamente suportados. Continuava o silêncio augusto, propício às dulçosas revelações materiais do amparo maternal de Maria, da misericórdia inefável de seu Filho Imaculado. Pelo recinto repercutiam ainda as tonalidades blandiciosas da melodia evangélica, quais cavatinas siderais arpejando esperanças. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto ele chorava em grandes desabafos, entrevendo possibilidade de melhor situação, suas lágrimas, porém, já não traduziam os estertores violentos do início, mas expressão agradecida de quem sente a intervenção beneficente. Então, Alceste e Romeu acionaram as forças da intuição com veemência sobre a mente do presidente da mesa, que se engrinaldou de luminosidades adamantinas. Aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico, a que o infeliz se encostava. Explica-lhe o presidente, pormenorizadamente, quanto lhe sucedeu e por que sucedeu. Ministra-lhe aula expressiva e que aqueles agentes corporificam com a criação de quadros demonstrativos. Vimos que se repetia, então, a sessão espiritista terrena, o que havíamos assistido na Assembleia do Hospital presididas pelo insigne Teócrito. Teócrito era o dirigente da instituição, vocês se lembram. A vida do paciente ressurge como fotografada,
refletida nesses quadros, de suas mesmas recordações, desfilando à frente de seus olhos desde o berço até o túmulo por ele mesmo cavado. Ele reviu o que praticou, assistiu aos estertores rápidos da agonia que a si próprio ofereceu sob as rodas de um veículo, contemplou perplexo e aterrado os destroços a que seu gesto brutal reduzira sua configuração humana, cheia de vigor e de seiva para o prolongamento da existência. Aqui na cheia de vigor e seiva para esse prolongamento de existência falava exatamente sobre a quantidade de energia que ainda estava acumulada em seu perispírito para dar continuidade na sua existência física, que foi rompido, né? Você se lembra que quando teve a descrição dessa experiência que foi vivida pelos espíritos lá, né, onde Camilo estava lá no hospital, falava que esse cordão fluídico ele foi rompido como se fosse um cabo de energia que continuasse dando aqueles curtos-circuitos, faíscas e tudo mais. Então era algo muito semelhante. Então ele via isso também. Isso foi feito num paciente anterior lá do hospital, que mostrava então nessa tela toda a sua história, o drama que ele viveu, todas as dificuldades da sua vida terrena, até a decisão dele cometer o suicídio, mostrou o ato do suicídio, as consequências do ato, mostrou depois ele chegando no plano espiritual com todo aquele desequilíbrio. Tudo isso foi mostrado como parte de um processo terapêutico. E para esse espírito agora, que já apresentava ali um pequeno grau de lucidez, de equilíbrio, foi então apresentado esse mesmo cenário também, para que ele pudesse ver tudo aquilo que ele viveu. Para a gente finalizar, diz aqui ainda. Contemplou perplexo e aterrado os destroços a que seu gesto brutal reduzira sua configuração humana cheia de vigor e de seiva para o prolongamento da existência, mas fê-lo agora independente daqueles destroços, como se houvera despertado de hediondo pesadelo. Então, na verdade, ele viu aquilo que aconteceu, mas ele não criava na sua mente aquela mesma experiência. Então ele conseguiu se desvincular da realidade. Então ele conseguia ver, mas já não sentia os efeitos. Observou mesmo, desfeito em lágrimas, que mãos piedosas recolheram seus despojos sangrentos sobre os trilhos. Assistiu comovido ao sepultamento dos mesmos em terra consagrada, e viu o vulto confortador de uma cruz montando guarda em sua sepultura. Compreendeu assim e aceitou o acontecimento que sentia dificuldades e repulsas em acatar, isto é, que era imortal e continuaria vivendo ainda e para todo sempre, apesar do suicídio. Que de nada aproveitara a resolução infernal de pretender burlar as leis divinas, senão para sobrecarregar-lhe a existência, assim como a consciência, de responsabilidades tão graves quanto pesadíssimas, e que se o corpo material se extinguia, com efeito, no lodo pútrido de um sepulcro, o espírito, que é a personalidade real, porque descende da luz eterna do Supremo Criador, marcharia indestrutível para o futuro, apesar de todos os percalços e contratempos, vivo e eterno como a própria essência imortal que lhe fornecia a vida. Aqui então a gente para, pessoal, depois a gente continua então no nosso próximo encontro, porque aqui agora vai falar sobre, né, a conclusão dessa primeira sessão, desse trabalho que foi feito de auxílio a esse espírito, né? Certamente eu acho que a nossa mente já consegue projetar desde o momento mais difícil, mais complicado do início desse trabalho até essa conclusão positiva, visto que o espírito então se encontrava agora já equilibrado, já harmonizado, presenciando, né, a experiência que ele mesmo criou e vivenciou, e também agora já tendo uma compreensão maior, né, do ato que foi praticado e também, principalmente, o mais importante, da possibilidade dele começar a se regenerar apesar do ato que praticou, se vendo como espírito imortal e percebendo que o corpo foi destruído, mas não o espírito, porque o que ele via era o corpo destruído e ele também destruído. E o trabalho se dava exatamente disso, de fazer com que ele separasse a sua realidade espiritual daquela realidade vivida pelo corpo físico.
Então a gente conclui por aqui o nosso trabalho. Paramos por aqui então no item número na página número 99, né, bom dia professor, da página 99, e aqui depois a gente continua então falando um pouquinho mais sobre essas questões, sobre essa realidade. Né? Então pessoal, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, pessoal, deixa eu ver. Falta só meia página aqui para acabar aqui esse capítulo. Deixa eu concluir agora, rapidinho. Ele diz assim, então, né, depois de ter vivido aqui essa conscientização da sua realidade espiritual, é dito então, né, ó Deus do céu, que ofício religioso ultrapassará em glórias essa reunião singela, desprovida de atavios e repercussões sociais, mas onde a atribulada alma de um suicida, descrente da misericórdia do seu Criador, desesperada pelo acervo dos sofrimentos daí consequentes e inclemência dos remorsos, é convertida aos alvores da fé pela doçura irresistível do Evangelho do meigo Nazareno. Que cerimônia, que ritual, quais festividades e pompas existentes sobre a terra poderia ombrear-se com a magnificência do santuário secreto de um núcleo de estudos e labores espirituais, onde os missionários do amor e da caridade do unigênito de Deus, em seu nome esvoaçavam, mergulhados em vibrações ilibadas de puras, oferecendo aos iniciados modernos que se congregam em cadeias mentais excelentes o precioso exemplo da nova prática da fraternidade. Em que setor humano depararia o homem glorificação mais honrosa para lhe condecorar a alma do que essa de ser elevado à meritória categoria de colaborador das estrelas celestes, enquanto os embaixadores da luz lhe desvendam os mistérios do túmulo, ofertando-lhe sacrossantos ensinamentos de uma moral redentora, de uma ciência divina, no intuito generoso de reeducá-lo para o definitivo ingresso no regime do Divino Pastor. Homem, irmão que como eu, descendes do mesmo foco glorioso de luz, alma imortal fadada a destinos excelsos, no seio magnânimo da eternidade, apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento, reeducando o teu caráter aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras. Esquece as vaidades depressoras. Relega aos prazeres mundanos, para que nada aproveitam, senão para excitar-lhe os sentidos, em prejuízo das felizes expansões do ser divino que em ti palpita. Alia para o bem, distante do teu coração, o egoísmo fatal, que te inferioriza no concerto das sociedades espirituais, pois tudo isso mais não é que escolhas terríveis a dificultarem tua ascensão para a luz. Rasga teu seio para a aquisição de virtudes ativas e deixa que teu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então, as arestas do calvário terreno que palmilhas serão aliviadas, e tudo parecerá mais suave e mais justo ao teu entendimento aclarado pela compreensão sublime da verdade, pois terás dado abrigo em teu seio as forças do bem que promanam do supremo amor de Deus. E depois, quando te sentires afeito às renúncias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias ao verdadeiro iniciado das ciências redentoras, quando tiveres apartado do teu coração as ilusões efêmeras do mundo em que te experimentas a sabedoria da vida, e empolgada se sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino, que teus dons mediúnicos se entreabram qual preciosa e cândida flor celeste, para a convivência ostensiva com o mundo invisível, despetalando aos jôfares de caridade fraterna a passagem dos infelizes que não souberam a tempo a se precatar, como tu, com as forças indestrutíveis que a alma fornece à ciência imarcível do Evangelho do Cristo. Então aqui a gente finaliza esse nosso capítulo número 7, e o próximo, o capítulo 6, e o próximo vai ser o capítulo 7, na página número 101, Nossos Amigos,
os discípulos de Allan Kardec. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dos médiuns, dos dirigentes dos trabalhos, né? Então o interessante aqui no final, a recomendação que é feita, é exatamente para que a gente trabalhe um pouco mais, né? Um pouco mais não, trabalhe muito os nossos valores morais, né? Vivendo no mundo material sem fazer parte do mundo material, sem depender desse mundo material, né? Então aqui também é importante a gente considerar o que foi colocado, que o trabalho que é feito pelo plano espiritual dentro desse campo de auxílio vai muito além do que aquilo que nós vivenciamos no campo religioso aqui do nosso mundo, dos rituais, dessas práticas superficiais, dessas crenças infundadas. Então todas as religiões trazem, sem dúvida nenhuma, trabalhos de extrema relevância em comunhão com o plano espiritual. Mas, de um modo geral, se vive de uma forma muito superficial. Então, o que é chamado a nossa atenção é exatamente isso, para que nós tenhamos essa consciência, né, da importância desses trabalhos que são feitos, dessa realidade do plano espiritual e da importância de nós nos transformarmos